Oi, turma, eu de novo. Primeiro eu vou pedir desculpa pela condição da minha voz, porque eu tô me recuperando de uma crise de garganta. Até isso justifica a demora de eu soltar esse vídeo aqui. Esse assunto eu já queria conversar já tem algum tempo. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar que ele seja mais curto que os outros. Eu vou tentar explicar a diferença entre identidade de gênero e sexualidade. As coisas elas não andam juntas. E parece que isso é difícil para a maior parte das pessoas entenderem. O que é até compreensível, porque elas nunca foram expostas a esse assunto. Ok? Então, esse assunto me é pertinente porque eu sou uma mulher trans, lésbica. E aí começa a confusão. O que é identidade de gênero? Identidade de gênero é como o seu espírito se identifica, é como sua mente se identifica. Não necessariamente está atrelado ao sexo biológico. A ocorrência mais comum na natureza e a ênfase é na palavra comum, não é normal. A ocorrência mais comum é para que a mente, o espírito, eles andem junto com o sexo biológico. São as pessoas cis, são homens cis, a mulher cis. Isso é o mais comum. Mas mesmo na natureza, mesmo falando em biologia, dois grupos não são suficientes para categorizar todas as pessoas. Porque você tem as variações cromossômicas, você tem as pessoas intersexo. Então, mesmo biologicamente, se a gente estiver falando de ciência, que é um argumento que muita gente usa, dois grupos não são suficientes para categorizar as pessoas. Então, identidade de gênero é como a pessoa se identifica, se é no feminino, se é no masculino. E ainda existe um grupo de pessoas que esse conjunto de características não é suficiente para abranger as necessidades delas, que são as pessoas não binárias. As pessoas não binárias, elas não se identificam no masculino, elas não se identificam no feminino, até a linguagem que a gente possui não é suficiente para expressar essas pessoas. Então, no mundo tem 7 bilhões e lá vai pedradas de pessoas. Por que a gente tem que colocar um nomezinho, tem que colocar um label em cada uma delas? Então, identidade de gênero é como você se identifica. Eu me identifico no feminino. Eu nasci com sexo biológico masculino, mas sempre tive um espírito feminino. Eu combati isso, eu briguei com isso, até eu ser vencida, porque eu não ia ter paz, eu não ia ter felicidade, enquanto eu não compreendesse isso, enquanto eu não aceitasse isso aí. E uma das coisas que fez eu demorar mais ainda a entender e me aceitar é porque eu mesma não tinha compreensão da distinção de identidade de gênero e sexualidade. Sexualidade é pelo que você se atrai. Identidade de gênero é como você se identifica. Sexualidade é pelo que você se atrai. Existem as pessoas hétero. Um homem hétero se atrai por mulheres. Uma mulher hétero se atrai por homens. Uma mulher trans hétero se atrai por homens. Uma mulher trans lésbica se atrai por mulheres. Eu sou uma mulher trans lésbica. Ok? Então, a dificuldade das pessoas está justamente nessa distinção. Todo mundo conhece esse exemplo, todo mundo usa isso como exemplo. Você tem aquele cara, certo? Super másculo, barbudo, fortão, rato de academia e tal, que tá confortável no papel masculino dele, mas que se atrai por homens, ele é gay. Isso é horrível quando alguém fala, que desperdício. Por que desperdício? O cara pode ser feliz do jeito que ele quiser. Quiser, talvez não seja a palavra certa. Porque sexualidade também é chamada de orientação sexual, não opção sexual. Não existe opção sexual. Alguém não escolhe ser hétero,
Alguém não escolhe ser gay, alguém não escolhe ser bi. Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que existe gente, existem essas coisas. Então, orientação sexual é algo atávico, é algo que você nasce, certo? Existem as pessoas bis. As pessoas bis, elas conseguem se atrair por homens, por mulheres. E elas não são indecisas. Pelo contrário, às vezes eu as vejo até como as pessoas mais evoluídas, com uma capacidade maior. Porque tem muitas pessoas bissexuais que o discurso delas eu me atraio por pessoas, não por sexo. Isso é uma coisa muito fantástica. Uma parte da minha experiência, enquanto eu trabalhava a minha aceitação, enquanto eu tentava me entender, muitas vezes eu me questionei. Eu falei, pô, será que eu sou gay? Será que... Mas eu nunca senti a menor atração por qualquer homem. Nenhum amigo meu, nem nada. Eu nunca olhei e falei, que cara gostoso e tal. Nunca aconteceu. Então, mas eu levei tempo para entender isso. Eu mesmo me questionava. Então eu entendo quando as pessoas têm dificuldade para entender isso aí. Isso é um dos motivos do vídeo. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer. Eu uso muito transporte de aplicativo, Uber, 99 e tal. E eu gosto muito de conversar e eu puxo o assunto dos mais diversos motivos. Tudo que eu achar que pode interessar a pessoa que está conduzindo o carro, eu puxo o assunto. O carro, o tempo, política, futebol, qualquer coisa. E eu sempre, quando eu posso, quando eu sinto a energia boa vindo, eu tento inserir na conversa a frase minha esposa. E eu fico esperando o tilt da pessoa. E eu adoro quando acontece uma coisa, quando a pessoa tem coragem de perguntar. Como assim, sua esposa? Como a maior parte das pessoas pensam que uma mulher trans é um super gay, eu acho natural que elas estranhem. E aí eu aproveito a deixa para difundir conhecimento, que, como eu já disse várias vezes, conhecimento e educação é a melhor forma de acabar com preconceito. Conhecimento e educação gera empatia. Empatia é o contrário de preconceito. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, e se você gostou, dá um like, que isso ajuda a difundir o vídeo. Se você puder compartilhar para esse assunto, ele atingir o maior número de pessoas, eu agradeceria imensamente. E até a próxima.